Desde muito pequena que a minha avó sempre me educou de boa forma através dos seus bons conselhos e da sua sabedoria, como uma forma de me preparar para a vida e para eu ter os olhos bem abertos. Quando eu queria ler mais livros, por exemplo, ela dizia: "O saber não ocupa lugar." E quando eu me vejo numa enrascada para resolver e não tenho outra forma senão resolvê-la sozinha, ela diz: "A necessidade é mãe da habilidade." Agora, o episódio de hoje não é sobre os conselhos da minha avó, se bem que dava um excelente episódio, mas sim sobre ditados populares. Para falar mais sobre o assunto, nada melhor do que ser a Lisa Lynn Erickson, que é escritora fantasma, editora e tradutora. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Lissa, que riqueza é esta que nos é passada de geração em geração, que traz tanto bom senso e tanto boa moral? É verdade, realmente nós temos um legado que nos vem desde há muitas gerações na nossa comunidade portuguesa e as avós passam para os filhos, que passam para os netos, e são frases assim tão curtinhas que toda a gente repete, mas depois ficamos a pensar: uau, que sabedoria que está encaixada em tão poucas palavras, não é? Sem dúvida alguma. E a verdade é que, falando dos ditados ou dos provérbios, porque eu creio que se podem chamar provérbios, é que nunca sabemos quem é que são os autores. Apenas, lá está, como a Alissa estava a dizer, são passados de geração em geração. E nós vemos aqui que a tradição oral ela cria fortes raízes. De facto, a tradição oral ela cria fortes raízes, é uma tradição dos mais velhos, mas também me dá a sensação que ela não pode ser apagada, ou a Alissa não tem essa ideia. Eu acho que com o passar dos anos podemos ter esse medo, mas eu acho que aqueles ditados nunca se vão perder. Eu penso que já fazem parte do nosso património, não é? E nós, sem nos darmos conta, usamos aqueles ditados muitas vezes. Deus Uhum. escreve direito por linhas tortas, coisa assim que dizemos: há males que vêm por bem. E dizemos sem reconhecermos que, isso foi um ditado. E eu, onde é que eu ouvi isso? Eu nem sei onde é que eu ouvi isso, mas fazem parte da nossa cultura. Sem dúvida alguma. E já agora, ficando aqui a curiosidade no ar, qual é que é o seu ditado preferido? Oi. Não sei, há tantos. Eu acho que aquele que eu repeti agora há pouco é um dos meus preferidos, porque Deus escreve mesmo direito por linhas tortas. E eu acho que quando nós temos essa confiança de que Deus é soberano, sim, Ele está em controle de tudo, mas Ele também é um Deus bom. Então, só mesmo Deus é quem consegue escrever direito por linhas tortas e endireitar o que nos parece estar desviado. Só mesmo com Deus. Então, Deus escreve mesmo por linhas tortas. Temos aquele ditado também que dizemos muitas vezes: Deus dá nozes a quem não tem dentes. E aí já é do outro lado. Ai, então, pobre mim, ai de mim, Deus só me dá o que não me convém, não é? Então, eu procuro sempre pensar e dizer: olhe que não, vamos pensar melhor. Se Deus é bom, como é que nós podemos encarar esses ditados de uma forma correta e de uma forma que nos incentiva à esperança? Sem dúvida alguma. Não dá a sensação que às vezes eles podem ser tanto mal interpretados como também mal usados? Acho que sim. Muitas vezes também dizemos qualquer coisa sem pensarmos: espera aí, o que é que eu estou a dizer com esse ditado? E realmente não paramos para refletir um pouco sobre o que é a verdade aí metido no meio, não é? Sem dúvida alguma. Agora, outro fato muito curioso acerca destes ditados, destes provérbios, é que eles têm muito a ver com o contexto cultural. E a Alissa mesmo falou sobre isso, que tanto tem a ver com a nossa cultura. Tanto que existem expressões, ou vamos dizer assim, frases, que mesmo que nós saibamos determinada língua, determinado idioma, se nós não entendermos o contexto em que está a ser dito, a verdade é que se calhar nós podemos, lá está, perder o fio à meada, É perder verdade. tudo aquilo que está a ser dito. Portanto, quão importante é conhecer verdadeiramente
um idioma. Sim, tem que ir além da aprendizagem linguística. Porque, por exemplo, eu já tive muita gente nos Estados Unidos que me disseram: ai, que giro, escreveste um livro sobre os ditados em português. Se calhar devias fazer uma tradução desse livro. Eu digo: não, não é possível. Eu posso traduzir as palavras, mas todo aquele sentido cultural tem que ser português. Ou, ao menos, dentro da comunidade lusófona. Tenho muitos leitores também brasileiros e de outras partes do mundo lusófono. Mas aquela raiz cultural é imprescindível para a interpretação apropriada dos nossos ditados. Então, tudo está interligado, não é? Sem dúvida alguma. E já agora, Alice, que viaja muito e sei que anda sempre lá e cá. O coração fica Ah, lá em Portugal. eu acredito que sim, eu acredito O que sim. corpo vai a várias partes, o coração ficou lá. Não, a alma lusitana parece que fica impregnada, não há como tirar. Mas no caso, estando nos Estados Unidos, na sua lidação com as pessoas aí no seu dia a dia, não é apenas falar inglês, mas também estar dentro do contexto. Às vezes não há aquela tendência de, por falar outra língua, não é? É feita uma tradução constantemente na nossa cabeça, algo que o Sim. cérebro é fantástico em fazer, uma vez que nós aprendemos uma língua. Se não, às vezes não bate assim uma confusão do género, isto agora fez-me lembrar um dito português, mas se eu aplicar aqui não vai fazer sentido nenhum. Exatamente. Eu às vezes procuro fazer isso. Posso estar numa conversa e alguém diz qualquer coisa e eu penso: isto faz-me lembrar ditado tal e tal. E depois eu começo a falar daquele ditado e depois vejo: espera aí, para eu explicar o ditado vai ser preciso muita coisa. Então trato de explicar, mas depois às vezes desisto, porque as pessoas olham para mim um pouco assim: mas como é que é isso? Eu não entendi bem. É gente fantástico, porque eu sou a pessoa que desiste. Eu sou aquela pessoa que diz do género: olha, isto literalmente traduzido é, mas desisto de explicar porque parece que temos que ir dar uma volta muito grande para conseguir É, explicar a noção daquilo que está a ser dito. Mas agora no caso, por exemplo, um dos meus ditados preferidos, eu sempre o ouvi da minha avó, que é: o saber não ocupa lugar. Ela sempre me incentivou muito à leitura, sempre me incentivou muito ao estudo. Eu creio que ela, por fazer parte de uma geração, lá está, os mais velhos, os antigos, onde era muito usada a tradição oral e também por serem pessoas muito pobres e tudo mais, então o estatuto do conhecimento era um estatuto de muito, muito valor. Mas às vezes dá uma sensação que nos falta um bocadinho o conhecimento daquilo que era o passado. A Alissa não percebe o mesmo ou consegue ver numa visão mais de futuro? Eu acho que eu também, como tenho formação em história, para mim é todo um fascínio assim entre gerações. Eu olho para trás e tiro lições que aplico para o presente e para o futuro. Então, para mim está tudo interligado e acho que vale mesmo a pena nós, a nossa geração, tirarmos partido daquela sabedoria que vem dos nossos antepassados. E temos que captar aquela sabedoria antes que desapareça, não é? Porque senão é como um rio que flui e já passou. Então temos que realmente aproveitar essa sabedoria que vem de gerações anteriores e aplicar. E também procurar como é que Deus quer que eu veja a vida, não só com aquela sabedoria popular, mas também com uma sabedoria com base bíblica. Então, o meu livrinho que eu escrevi sobre os ditados, tira cada ditado e a partir daquele ditado escrevi mini poemas que têm uma infusão de sabedoria também que vem do alto, uma sabedoria divina. Um, que fala de esperança e do amor de Deus e da sabedoria que é viver e andar com Deus. Eu acho que os ditados são tão, tão ricos, eu aprecio tanto. Eu pensei: eu tenho que aproveitar essa riqueza e vou acrescentar ainda mais também a riqueza divina, e assim eu acho que
Isso não é por mim mesma, é aquela riqueza que não pode falhar. Sem dúvida alguma, e eu estou muito feliz de ouvir a Lisa dizer isso, porque faz-me lembrar o seguinte: a graça comum de Deus, porque nós estamos a falar de sabedoria popular, e sabedoria popular ela está dentro de um contexto cultural, Sim. e não é toda a gente que está dentro desse contexto cultural que obviamente vai ser crente em Deus, nós sabemos disso porque é o mundo em que vivemos, mas nessa graça comum de estar e ser orientado na vida, há essa sabedoria popular que dirige cada homem e cada mulher. Eu acho isso fantástico. Outra coisa também que eu estava aqui a pensar era, nós temos um livro, inclusive na Bíblia, que é só sobre isso, só sobre provérbios, sobre ditados. Inclusive há um aqui que nós usamos muito em Portugal, que está nesse livro, que é Deus dá aos seus enquanto dormem. Óbvio que não está a incentivar a preguiça, não é? Mas ao Aquela cuidado. confiança, pois, aquela confiança de que sim, Deus provê. É verdade, é verdade. Exatamente. E no caso, Alissa, quando olha para o livro de Provérbios, inspira, orienta, como é que é consigo? Eu ganhei o hábito de ler repetidamente o livro dos Provérbios. Durante um período da minha vida, eu até lia um capítulo cada dia, e assim, como são 30 capítulos, acaba-se no mês. E depois, no mês seguinte, voltava a fazer a mesma coisa. Eu fiz isso ao longo de vários meses, e aqueles provérbios ficaram encaixados na minha cabeça, e assim já os levo comigo. É uma maneira de não só aprender, mas decorar e aplicar a palavra de Deus também às nossas vidas. E eu não digo que o meu livrinho é um livro inspirado, assim, oficialmente por Deus, mas no meu livro também inseri aqueles conceitos que trazem uma perspectiva bíblica sobre a vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, posso? À vontade. O ditado que é: roupa suja lava-se em casa. Já ouviste falar disso, não é? Sem dúvida. Lava-se em casa. Então, no meu livrinho tenho um mini poema que diz: roupa suja lava-se em casa ou então no rio, como for, não é? Temos aquela. Uhum. Não. Mas, com uma nódoa teimosa, o melhor sabão é o amor. Então, é uma coisa que faz que as pessoas pensem um bocadito. Espera lá, isso é um ditado, pronto, tudo bem. Mas depois, o que é que ela está a falar do amor como um sabão? Então, é um Sem exemplo dúvida de alguma. como nós podemos dar a volta, não dar a volta, porque também respeito e gosto dos ditados, mas dar uma volta mental e pensar um pouco mais além. Muito bem. Sim, porque eles também existem exatamente para orientação e para um bem-estar na vida. É. Então, eu acredito que sim, tem que haver uma aplicação correta de tal ditado. E É. Elissa, diga-me uma coisa, como é que surgiu a ideia então de escrever esse livro sobre ditados populares? Porquê? Eu acho que foi uma coisa natural, porque como sou poeta, já sabes que também sou poeta em outras partes da minha vida, não é? Escrevo muita poesia. E passado um certo tempo, eu pensei, espera lá, há muitos ditados que rimam e têm um ritmo assim muito giro. E fiquei a pensar, se já tem aquele ritmo, se já tem aquela rima, que tal se eu escrevesse algo? Então, as ideias ficaram aqui a flutuar na minha cabeça e comecei a escrever assim por diversão mesmo. Depois, pouco a pouco, juntei uma coleção e pensei, isto acho que agora já é uma coleção e agora quero partilhar com o mundo. Mas isso foi feita uma boa pesquisa ou acha que ficou algum ditado de fora? Bem, eu se calhar poderia fazer ainda uma segunda edição com mais. Ahm, sim, porque há tantos, há tantos. Ahm, eu tenho o livro completo, mas acho que o livro poderia expandir uma próxima volta, uma segunda ronda, não é? Eu gostei da ideia, fica aqui já também a expectativa dos nossos ouvintes, à espera de uma segunda volta então. Vamos, vamos. O meu pai era engraçado, quando eu era menina, miúda mesmo, ele voltava para casa todos os dias do trabalho, lá em Lisboa, e ia ao quarto e pegava na agenda dele, onde ele tinha umas folhas soltas aí atrás.
E ele, não sei porquê, ele ganhou o hábito de apontar os ditados que ele ouvia na rua. Então, eu escrevi o livro sem olhar para aquelas folhas, mas depois de eu publicar o livro, o meu pai emprestou-me aquelas folhas, muito giro, ver tudo que ele tinha apontado, ao longo de anos, cada ditado que ele ouvia na rua. Então, aí, depois de publicar o livro, eu pensei, epá, eu se calhar ainda poderia escrever mais sobre alguns que me faltaram, então... Que fenomenal, eu estou aqui a pensar, realmente é passar de geração em geração, não parece ter fim e parece que nunca vai ter fim, porque vai ser sempre passado. Muito bem, Lisa. E agora, para terminar, o que é que acha de mais essencial nos ditados? Ou seja, do facto deles aparecerem, deles serem passados de geração em geração? Eu penso que os ditados, pondo de parte também o meu trabalho como poetisa e autora, os ditados por si só trazem muito aquela sensação de respeito pelo próximo. Como é que nós vamos viver na sociedade sabendo que existe alguém ao nosso lado que vai ser afetado pelas nossas ações? Eu acho que muitos dos ditados lidam com esse tema. Como é que eu vou viver e como é que a sociedade à minha volta vai ser afetada se eu tomar tal e tal decisão? Então é interessante também, não é só uma questão de, isso é só para a minha autorrealização, nem pensar. É uma vivência em comunidade, na nossa cultura. E os ditados são como, não sei, algo que nos dirige, que nos dá uma direção certa de como é que nós podemos viver nessa comunidade que é nossa. O Entre Linhas contou com a participação especial de Lisa Lynn Erickson e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.